Aqui a apresentação está aqui, tela cheia, como é que é tela cheia? Pode. Então, acho que podemos já começar. Então, boa tarde, boa noite. Boa noite. 6 horas. Vou botar o senhor aqui em silêncio. Bom, então, bom dia. Então, hoje será o Patrick que vai apresentar para a gente o seminário, vai falar um pouco sobre a questão do Minha Casa Minha Vida, um pouco mais evidente isso. Vai ser aluno está aqui, gostaria de agradecer pela presença aqui, por ter aceitado o convite de participar. E é isso. Aí também, provavelmente, esse vai ser o último seminário desse semestre. No próximo semestre não sabemos como vai funcionar a coisa, mas deixa um pouco as férias e aí depois a gente resolve. Então é isso, pode começar. Bom, boa noite, boa tarde, a todo mundo aí, obrigado aí por terem vindo. O trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês, eu fiz 4 anos atrás, foi um trabalho de conclusão de curso da graduação. Foi bem rapidamente sobre mim. Eu fui aluno de economia aqui do outro lado da rua, aqui no FEA. Eu me formei em 2020. E esse trabalho foi meu TCC e foi muito legal de fazer esse TCC, tanto que depois ele acabou virando um trabalho de congresso. O slide que eu vou apresentar para vocês foi feito em 2021, que foi quando eu apresentei no congresso da RSI, que é a Regional Science Association. Foi um congresso online. Na época, acabou não virando artigo, porque o congresso foi online, aquilo me deixou meio frustrado de continuar essa pesquisa na época. Mas hoje eu estou aqui no departamento de estatística, estou aqui no terceiro semestre. Bom, espero que vocês gostem do trabalho bem aplicado, no que a gente chama lá na economia de microeconometria aplicada, estatística aplicada. Então, Tá ligado? Aqui ela. Então, o trabalho que foi feito com o pessoal do Nereus, tá? Se vocês tiverem curiosidade depois sobre economia regional, estudos sobre economia aplicada, aqui do outro lado da rua, é esse departamento que vocês têm que procurar. Eu vou conversar com vocês hoje um pouco sobre o Minha Casa Minha Vida. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar do Minha Casa Minha Vida, não sei se alguém já foi para olhar a casa, alguma coisa do gênero. Mas o Minha Casa Minha Vida ele é o maior programa social de habitação do Brasil. E ele é direcionado para diversos públicos. Né? Entre esses públicos, existe um direcionamento especial para as famílias em alta vulnerabilidade social, que é aqui o assunto de interesse do meu estudo. Essas famílias de alta vulnerabilidade social são famílias que estão em condições de submoradia, moram em lugares sem parede, sem banheiro, ou que têm uma renda muito baixa e estão inscritas em programas sociais do governo já. Não sei se vocês já ouviram falar do Cadastro Único, por exemplo, que é a rede de assistência do governo. Então, todo mundo que recebe um programa social do governo federal está lá no Cadastro Único. E o programa é relativamente recente e ele é marcado por alguns insucessos do ponto de vista de política geral de habitação no Brasil. Porque ao mesmo tempo que a gente tem um programa que está acontecendo desde 2009 no Brasil, o déficit habitacional no país aumentou. O que é muito curioso, né? Por que o déficit habitacional está aumentando? O que está acontecendo? Muito se estudou, muito se estuda hoje sobre o que está acontecendo com Minha Casa Minha Vida, só que a maioria dos estudos que existem hoje são estudos de impacto no sentido de o que acontece com a pessoa que se muda para uma moradia do Minha Casa Minha Vida. E a literatura hoje, que é principalmente a literatura que inspirou esse artigo, ela mostra para a gente que os resultados são bem desanimadores do programa. Né? Então, pessoas que se mudam para Minha Casa Minha Vida acabam hoje tendendo a depender mais de programas sociais. Elas acabam tendendo a depender mais de Bolsa Família, seguro-desemprego, aumentam o número de desempregados, né, como consequência. E esse dado é muito curioso. E o que me levou a esse tema de pesquisa, a fazer esse trabalho, foi uma estatística descritiva que eu vi num trabalho como esse, que é o trabalho que está ali do Roche 2018. Nesse trabalho, o autor analisou 2 RCTs em cima do Minha Casa Minha Vida. Só existem dois casos
em que houveram loterias para Minha Casa Minha Vida. Um que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro e outro na cidade de São José do Rio Preto, que é que eu vou analisar aqui no trabalho depois. E dentro desse trabalho tinha um número que me alarmou bastante, que era, por algum motivo, 30% das pessoas que se inscrevem no programa, que atendem a todos os requisitos de participação do programa, pessoas que conseguem se inscrever no cadastro único, 30% dessas pessoas desistem de participar do Minha Casa Minha Vida. Então elas desistem de receber uma transferência de renda super relevante, que é uma casa, uma moradia, por algum motivo. Lembrando que Minha Casa Minha Vida ele não é um programa totalmente de graça para a população que recebe a casa. Então, existe um pagamento quase simbólico, né, que essas pessoas pagam. Elas pagam um financiamento hipersubsidiado, essas pessoas em vulnerabilidade social. Então, por algum motivo, mesmo com essa transferência de renda, com essa transferência de propriedade, o pessoal desiste de participar do programa. E isso não estava sendo estudado pela literatura, essa estatística estava lá, e eu decidi tornar o meu trabalho, vamos entender por que existe esses 30% de pessoas que não participam do próprio programa, que a gente chama de não compliers na literatura. Então, eu levantei duas hipóteses do porquê as pessoas poderiam desistir de receber a moradia. A minha primeira hipótese, que é que eu vou explorar aqui, com mais ênfase, é a de acessibilidade. Então, eu desistiria de receber essa propriedade, de participar do programa, de me mudar e de pagar esse financiamento, a partir do momento que eu entenda que essa nova habitação que eu recebi, ela está num lugar talvez muito ruim para morar, para com a minha família. Mas olha, eu já moro numa moradia péssima, já moro numa moradia, uma classificação de submoradia. O quão ruim isso tem que ser para a pessoa, para ela desistir da situação que ela está hoje para ir para uma casa nova, Minha Casa Minha Vida. Então, a primeira hipótese é essa, de acessibilidade, talvez seja algo relacionado às pessoas estarem longe da cidade. Né? Então, se você está numa submoradia, mas é no centro de São Paulo, talvez valha mais a pena você continuar no centro de São Paulo do que ir morar em Guarulhos. Porque você está perto de trabalho, você está perto de emprego, você tem mais serviços públicos, mais serviços sociais disponíveis. E a segunda hipótese que a gente vai tentar testar é a questão dos laços sociais, sociotários. Então, a ideia é que, por algum motivo de rede social, algum motivo de estou próximo a pessoas parecidas comigo, eu desista mais de participar do programa porque eu não quero sair da minha rede de apoio. Eu não quero sair de um ambiente que as pessoas são parecidas comigo. Então, adiantando os resultados que a gente encontra resultado para essa primeira questão que eu falei da acessibilidade, a gente encontra um efeito de 6% aqui de tendência a pessoa participar do programa de acordo com a perspectiva de acessibilidade que ela tem, que eu trago aqui para esse índice que está de empregos por minuto, que eu vou explicar um pouco melhor aqui ao decorrer do trabalho. Eu não encontro efeitos de rede social, como eu falei para vocês, apesar de conseguir mostrar que existem algumas diferenças demográficas entre as pessoas que participam do programa. A qualquer momento vocês podem me interromper e perguntar, tá, gente? Então, o que a literatura diz sobre essas duas coisas? Primeiro, a gente sabe, de acordo com todas as moradias que já foram feitas na Minha Casa Minha Vida desde 2009, que essas unidades habitacionais tendem a ser construídas muito longe dos centros da cidade. Cara, tem um incentivo muito perverso aí, tipo, as prefeituras, às vezes elas fazem contratos com as empreiteiras, as empreiteiras pegam um terreno mais barato em localização, em troca de construir uma unidade de Minha Casa Minha Vida em outra, essa outra localização geralmente é ruim. Então tem um problema de policy making aqui que faz isso acontecer bastante, e isso está totalmente evidente na literatura hoje. E a gente sabe também que, para as pessoas pobres, o que é perverso, o custo de se locomover pela cidade é muito pesado para o orçamento da pessoa. Quanto que eu pago de ônibus para conseguir ir para o centro, para conseguir ir para o meu trabalho, para conseguir ir para o médico, para conseguir levar, às vezes, um filho, um idoso? Então, para as pessoas muito pobres, esses custos costumam ir para mais de 20% do orçamento familiar. Então, a distância parece muito relevante para o orçamento familiar. De novo, essa questão da acessibilidade.
E das redes sociais, existe uma literatura que explora essa questão que eu falei para vocês, será que as pessoas parecidas comigo influenciam o quanto eu estou disposto a ficar? E a literatura diz que sim, principalmente para grupos étnicos. Então, tem um estudo muito legal do Zenon que mostra como os grupos étnicos estão associados a mais, em determinadas regiões da Inglaterra, estão mais associados às pessoas terem mais perspectiva de emprego, né? Então, sabendo disso, como que eu propus fazer esse experimento aqui? Eu acessei algumas fontes de dados, mas algumas restritas, outras não, né? Então, eu usei os dados do Google, de geolocalização, para calcular distância de comutação, distância de tempo de deslocamento, tipo, quanto tempo demora para eu pegar um ônibus e ir para tal lugar. Usei o censo para conseguir fazer os dados demográficos que a gente vai trazer de rede social. Tive que pedir acessos restritos, que era aos dados do cadastro único e a RAIs identificadas, que são dados que você tem por CPF e por CNPJ. Então foi legal poder usar essas informações, né? Eu acessei a nível, eu tinha dado de todo mundo, de todas as famílias, quem eram as pessoas, onde elas moravam, quantas pessoas elas moravam, quantas recebiam, quanto que elas pagavam, o que elas tinham em casa, o que elas não tinham, tudo isso pelo cadastro único. Uma base super legal para quem quiser fazer pesquisa depois, mas bem chata de conseguir autorização para usar. A RAIS, não sei quem conhece a RAIS, mas é a base que traz os dados de emprego do Brasil. Também peguei o acesso identificado e ela diz para a gente onde estão todas as empresas da cidade e quantas pessoas essas empresas empregam. Então, eu também consigo pegar isso exatamente para a cidade de São José do Rio Preto. E outros dados públicos que eu peguei também, os dados do sorteio, que eu falei para vocês de São José, e os dados da Caixa, para ver quem realmente participou do programa. Então, eu olho o sorteio, vejo quem foi sorteado, depois eu vejo quem foi até o fim com o contrato, se é público, está disponível no site da Caixa. O que a gente achou? Primeiro, a gente achou um perfil descritivo das pessoas que não participam do programa, os non-compliers, um pouco diferente do perfil das pessoas que participam. Então, curiosamente, são pessoas que ganham um pouco mais em renda familiar, então renda per capita 14% maior, são pessoas que gastam mais em aluguel, isso eu achei muito curioso, então a pessoa ganha mais, mas ela também gasta bem mais em aluguel do que a média. São casas que têm menos mulheres, recebem menos assistência médica, e tem um pouco mais de membros na família presentes na casa e em idade ativa, idade de trabalho, pessoas que podem contribuir para trazer renda para casa. Então, essas pessoas ganham mais, muito porque elas também têm mais capacidade de exercer trabalho. Tá? E como que a gente calculou a questão da acessibilidade? Aqui eu comentei com vocês. Eu criei um índice baseado nos índices de Hansen, não sei se vocês já ouviram falar, para cada região da cidade. Então, eu basicamente dividi a cidade de São José do Rio Preto em vários quadradinhos de 1 km², e na nossa variável W, aqui que vocês estão vendo, eu botei os empregos disponíveis naquela região e o tempo de deslocamento entre a origem da cidade e a região de destino, certo? Então, eu consigo fazer uma matriz de distância entre as oportunidades de trabalho e o tempo de deslocamento entre todas as regiões. Eu fiz isso por minuto usando a API do Google. Beleza? Ficou claro? Aí, no fim, isso é uma matriz, né? Como eu falei aqui para vocês, bem chata de estimar, porque ela é muito grande. No fim, eu acabei não conseguindo usar ela inteira, porque o Google não deixou, eu não tinha dinheiro para pagar toda a API. Então, eu rodei para a parte dela e o resto eu estimei via regressão. Foi o que deu para fazer na época, porque eu não tinha orçamento, não tinha bolsa. Mas o mapa era mais ou menos assim, né, da cidade. Então, desculpa quem é daltônico, que nem eu também caí nessa armadilha, mas tem um monte de ponto verde e vermelho aqui dentro desse mapa.
Cada quadradinho que vocês estão vendo do grid é um quadrado de 1 km quadrado, literalmente, da cidade. Em azul a gente está vendo o shapefile de São José do Rio Preto, em preto o arruamento. Esse pontinho, como que faz o laser aqui? Não vai estar. Dá para ver aqui, gente? Esse pontinho aqui, ó, vocês estão vendo aqui, roxo, maior, é onde fica o Minha Casa Minha Vida, que foi construído. E os pontos verdes e vermelhos representam os compliers e não compliers do programa. As pessoas que desistiram de participar e as pessoas que participaram, de novo com o endereço exato que eu tinha no cadastro único para o momento que elas moravam antes de participarem do programa. Com essas informações de endereço exato, tempo de deslocamento entre as regiões, eu criei esse modelinho em que o C é a probabilidade da pessoa participar ou não do programa, de ser um complier, e a minha variável de interesse para estimar a acessibilidade é esse ADIF aqui, que é a diferença de acessibilidade entre a região do Minha Casa Minha Vida e a região que a pessoa já morava. Então, a ideia é que essa variável ADIF aqui represente para a gente o ganho de acessibilidade que a pessoa tem ao se mudar para a unidade habitacional do Minha Casa Minha Vida. Então, aqui eu coloco outras variáveis também, tempo de deslocamento para o centro da cidade, que aqui na literatura a gente chama de CBD, Central Business District, que é também um termo comum aqui da literatura de economia regional. Tá? Isso aqui é importante para o próximo slide que eu vou mostrar para vocês. Então, para determinar esse centro da cidade, que em tese, centros da cidade são os lugares mais vivos da cidade, são os lugares que mais têm acesso a serviços, que mais têm acesso a empregos. Para determinar esse centro da cidade, a gente aproxima o centro da cidade para onde estão os empregos da cidade. E eu consigo fazer isso com aqueles dados da RAIS que eu falei para vocês. Né? Então, aqui no canto esquerdo, eu tenho todas as firmas de São José do Rio Preto que estavam cadastradas na RAIS naquele momento, e aqui no gráfico da direita, eu consigo ver onde está a massa de trabalhadores, né? A massa de empregos. E o centro dessa cidade é muito claro, é uma cidade pequena, assim, é localizável nesse quadradinho aqui. Né? Então, toda vez que eu vou trabalhar com distância para o centro da cidade, eu uso esse quadradinho aqui de referência, distância para esse quadradinho do centro da cidade. E para redes sociais, eu criei uma metodologia que em cima do censo, né? Então eu usei o censo a nível de setor censitário e eu trabalhei as redes sociais com base na aproximação por idade, porque setor censitário, ele só, para o censo de 2010, ele não tinha dados, por exemplo, por nível de religião, não tinha por raça, ele tinha só questão faixa de idade mesmo, foi o que dava para usar, na verdade. Eu gostaria de ter usado coisas mais étnicas, mas a informação não era disponível. Então, para cada uma das moradias que existiam, que a gente viu ali nos pontinhos que eu tinha mostrado no gráfico anterior, eu criei um raio ao redor de cada uma dessas moradias e comparei a composição demográfica da moradia com a demografia média da região do setor censitário que essas pessoas estão. Então, aqui tem um raio de 500 metros, então eu pego a composição média desses 500 metros e comparo com a da família para ver se ela está parecida ou distante. Beleza? Aí eu uso o censo de 2000 e o censo de 2010 para fazer esse estudo. E a ideia é usar o censo de 2010 de forma que ele seja instrumentalizado com base no censo de 2000. Então, eu tiro todo o efeito de mercado, como eu poderia falar, de mercado imobiliário, né, que pode ter acontecido ali no meio. E a ideia é que a gente isole o efeito dessa forma só o efeito de rede social. A partir daí, depois eu jogo esse resultado na equação que eu mostrei para vocês anteriormente e uso para tentar estimar de novo um efeito de rede social. Vai ficar claro aqui quando eu mostrar essa linha de regressão. Então, aqui os resultados. Então,
saindo de um modelo menos restrito para um modelo mais restrito, olhando somente a acessibilidade primeiro. A partir do momento que eu controlo as regiões do meu modelo e a variância dessas regiões usando clusters, eu estimo modelos probabilistas, que tá, só para avisar, eu encontro um efeito aqui, que é esse efeito aqui, significativo aqui a 1%, que significa isso aqui que eu falei para vocês. Então, aquela diferença do indicador de acessibilidade, ela significa que para cada 1000 empregos que eu encontro na diferença daquele indicador, que significa para cada 1000 empregos num raio de 1 minuto de distância de viagem, eu encontro um aumento de 6% na chance da pessoa participar do programa Casa Minha Vida. Ou seja, as pessoas levam em conta ganho de acessibilidade ao participarem do Minha Casa Minha Vida, pelo menos inconscientemente. Quando eu testo as redes sociais, eu não encontro dados significativos aqui para o meu efeito. Eu testo 2 especificações aqui no trabalho e rodo o modelo para procurar essas redes sociais, tanto para grupos abaixo de 17 anos, entre 18 e 35 anos, de 36 a 60 e acima de 60 anos. Não encontro esse efeito que eu mostrei para vocês anteriormente, mas encontro diferenças nas estatísticas descritivas. Então, eu encontro que as pessoas mais velhas parecem se afastar mais das áreas mais populosas. Eu encontro que o número de pessoas na casa, o gasto de aluguel e a renda per capita estão muito relacionados à pessoa decidir ficar no lugar que ela está, né? Então, isso tem muito a ver com aquela primeira estatística que eu mostrei para vocês. A pessoa que já paga muito em aluguel, ela tende a ficar. Ela está ancorada mais na casa, porque está relacionado com muitas outras coisas que são relevantes para essa pessoa. E pessoas que vivem com mais crianças, longe aqui do centro da cidade, tendem mais a participar aqui do programa. Tá? Então, o pessoal leva em conta ter crianças na casa. Bom, e aqui, concluindo aqui já o trabalho, a gente foi bem limitado aqui nesse estudo, né, porque não tinha dinheiro para pagar para ir totalmente no Google. Eu encontrei alguns erros no censo quando eu estava fazendo esse trabalho, a nível de setor censitário, foi erro mesmo, assim, eu tive que ligar para um cara do IBGE lá para conversar, tipo, não estava batendo 100% os mapas. Mas a gente consegue mostrar com esse trabalho que as famílias levam em conta, sim, ganhos de acessibilidade ou a perspectiva de ter uma acessibilidade melhor ou pior na moradia quando elas vão tomar a decisão de participar ou não do programa. Não consegui achar efeito aqui de rede social, mas consegui mostrar que existem algumas diferenças na composição dessas casas que estão relacionadas, tem uma correlação ali com a decisão delas de participar ou não aqui do Minha Casa Minha Vida. Esse resultado foi novo na literatura na época, então isso foi legal. Ele contribui para mostrar que as pessoas, ou melhor, que o programa está falhando, não só no sentido de piorar a perspectiva da pessoa após ela se mudar, mas ele não está conseguindo acessar pessoas que precisam do programa, porque ele dá para essas pessoas perspectivas piores de vida. E é isso. Perguntas, pessoal? Matei tudo do sono? Matei tudo. Ok? Não, eu só ia perguntar, porque eu não entendo muito bem como é o Minha Casa Minha Vida, você explicou, e aí, só para ficar claro, são conjuntos habitacionais onde eles colocam todo mundo nesse mesmo lugar. Por exemplo, a pessoa que quer participar do programa pode, de repente, decidir ali, olha, eu quero participar do programa, por exemplo, vai construir uma casa do zero, tem um terreno aqui, aí você fazer a minha casa aqui, onde eu... Para esse caso, é um terreno já pronto, um conjunto de mobiliário já pronto.
nesse caso. Mas Sim, a só para alta possibilidade. Eu não sei isso de construir terreno, como que funciona, mas para esses casos de moradia popular, para as faixas pessoas muito em vulnerabilidade, funciona dessa forma. Já existe um prédio construído e o financiamento é para aquela propriedade destinada para aquelas unidades. Aí, no caso, todo mundo que foi contemplado com o programa vai para lá, para esse... Sim, para esse local. No caso aqui de São José do Rio Preto, que eu mostrei para vocês, era só uma localização. Mas No Rio de Janeiro, é são várias. bem afastado, né? É bem afastado. E aí a gente nem sabe se de repente, por exemplo, se tivesse outras condições de, sei lá, saúde fosse boa, o transporte também fosse bom para levar para o centro da cidade, talvez melhorasse também a condição. Isso é uma implicação da política super legal, né? Porque talvez se você consiga dar a perspectiva de que essas coisas vão ser melhores, se você dá a perspectiva que o acesso a serviços naquele lugar seja melhor, talvez você consiga ter mais adesão ao programa. Então, a ideia é que, tipo, talvez a gente esteja construindo casas muito longe dos serviços e da vida. Né? Então, a gente deveria levar em conta isso na hora que a gente monta. Esse seu trabalho, por exemplo, não poderia ser levado de repente para, digamos, um órgão da prefeitura e questionar isso, sei lá, na Câmara de Vereadores, alguma coisa desse tipo, não, por exemplo. Quando eu acabei esse trabalho, eu tive que mandar ele para o Ministério das Cidades, que na época era quem coordenava a minha academia, porque eu pedi informação sigilosa por conta disso. Eu tinha um termo que eu ia devolver o trabalho para eles. Eu mandei o trabalho. Não sei se sabia, meu. Não sei se sabia. Realmente bem relevante, fica claro, de repente, quais são os problemas mesmo que poderia ser feito para, de repente, resolver. Tá muito claro para mim o que poderia ser feito, só falta, digamos, força de vontade do médico. Tem muitos interesses, né? Tipo, nesse tipo de coisa. Tem muita coisa, por exemplo, um terreno mais no centro, o custo seria bem maior. Você fazer um programa desse no centro, se depender, realmente é complicado. Mas isso aconteceu em vários lugares. Eu presenciei, por exemplo, em Campina Grande, o conjunto habitacional foi feito na saída da cidade, longe. Tem outras coisas ainda na literatura que trazem, tipo, não sei se você já viu no jornal, que, tipo, isso acontece bastante no Rio de Janeiro também, que, tipo, esses lugares muito afastados também acabam sendo afastados de serviços de segurança, então o crime organizado acaba dominando os lugares, é tipo uma máfia, né? As pessoas têm que pagar. Então, sobre isso até que eu ia falar, Patrick, é muito interessante essa organização, concordo com o Jordan, acho que isso seria muito útil para ser debatido lá, né, com os políticos, pessoas que trabalham nessa área. Agora, você pensa em continuar com essa investigação porque realmente existem outras variáveis. Lá em Lauro de Freitas, por exemplo, em Salvador, na Bahia, tem Minha Casa Minha Vida que foi tomado pelo crime. Então, assim, lá realmente é uma situação muito ruim. Ninguém quer morar lá. Ninguém tem uma família que, sei lá, esteja tentando ir pelo caminho certo, quer morar lá porque sabe que tem tráfico. Sem falar, tem muita gente que burla, então aluga apartamento para outra pessoa, ou então vira realmente uma máfia ali dentro. Então, eu já vi um exemplo assim de que Minha Casa Minha Vida nem não teria como. Então, o governo realmente está perdendo recurso ali dentro, porque o tráfico tomou conta e quem precisa do programa não vai utilizar. Então, o que eu ia falar é que, caso você fosse investigar, acho que outras variáveis também poderiam entrar na sua análise aí, talvez. Quem gostar desse tema, tem uma pesquisadora muito boa, que inclusive eu conversei bastante com ela, também era do Neus. Acho que ela está acabando o doutorado agora, ela já acabou. A Tainá Pachê, não sei se... Acho que ela fez algum trabalho que eu já vi isso em conta. Preciso lembrar. Mas ela aprofundou um pouco essa questão da segurança. Posso estar errado. Tainá, se estiver vendo esse estudo. Mas isso aparece. Essa questão. Mais uma pergunta. Tá, eu tenho duas. A primeira, completando um pouco com a do Juan, você pretende continuar de alguma forma esse projeto por algum lado ou... Eu não sei, para ser sincero. Eu fiz em 2020. Foi um processo assim, foi meio doloroso fazer esse trabalho. Porque na época que eu fiz essa pesquisa, eu fiz tudo muito sozinho, sabe? Meu orientador não era tanto desse tema. E eu não me animei tanto na época, tipo, foi
como eu peguei muita base de dados, acabei postergando um pouco a graduação por causa disso, né? Porque foi um pouco difícil de fazer esse TCC, que tinha que pedir permissão do pessoal do Ministério das Cidades, demorou a permissão, aí eu tive que postergar o TCC. Aí eu lembro que quando eu entreguei esse TCC, eu estava escrevendo até a hora que eu submeti. Aí foi um pouco pesado, então eu nunca pensei em voltar para esse trabalho. Eu pensei em publicar já algumas vezes, mas eu não pensei em continuar. Eu acho que se eu fosse continuar, eu teria que pensar uma nova pergunta, talvez explorando novas variáveis, como você comentou. Mas o problema é que, acho que o problema não, né? Acho que a perda de oportunidade que teve, que já faz um tempinho que isso aconteceu. O programa mudou de formato, mudaram algumas coisas e eu não sei exatamente como está a regulação hoje. E eu não sei se vocês acompanharam, teve uma transformação, né? Ele tinha deixado de virar Minha Casa Minha Vida e virou o programa Casa Brasil. Alguém lembra disso? Não. Enfim, mudou o nome do programa. Eu já não sei se voltou a ser Minha Casa Minha Vida, inclusive agora. E tem que entender como essas transformações de policy afetaram o programa hoje. Então, eu acho que podem surgir perguntas de pesquisa muito legais aí, só que eu não conheço essas perguntas ainda. Então, se eu acho uma pergunta legal, eu gostaria de saber. A resposta é essa. A outra coisa que eu tinha, você chegou a comentar mais sobre os dados confidenciais. O quão dor de cabeça são para se obter acesso a esses dados. E não só isso, é que eu vi muito essa questão, por exemplo, na hora de publicar, projetos que são baseados em dados confidenciais, eles não podem ser livremente publicados. Então, por exemplo, tem até uma área de pesquisa que é como você camufla os seus dados para que você consiga publicar depois. Isso. O pessoal do cadastro único é muito acostumado a receber requisição para explorar a base, só que eles também são muito criteriosos. Você tem que ter a sua pergunta de pesquisa muito redondinha, você tem que mostrar a essencialidade de cada uma das variáveis que você vai utilizar na pesquisa, então eles não te mandam informação a mais do que você vai usar no projeto. Então, o que foi difícil para mim foi aprender isso, né? E foi para conseguir convencer eles de que eu precisava daquilo que eu estava pedindo realmente, que sem aquilo eu não conseguiria fazer. Por exemplo, essa questão da geolocalização exata das pessoas, eles não me mandaram da primeira vez. Eu tive que recorrer, tive que falar, olha, sem isso não tem projeto, porque eu não consigo calcular os índices de acessibilidade por família, unidade familiar. Então, o processo em si, ele é simples, no sentido de eles já estão acostumados a ter essa demanda, só que ele é moroso. E é propositalmente, né? São dados sensíveis. A RAIS, por outro lado, foi muito mais fácil de trabalhar, porque no Nereus, aqui do lado, eles têm uma parceria com o Ministério do Trabalho. Eles têm acesso direto à RAIS, é muito mais simples conseguir autorização ali dentro para mexer com esses dados. E se você precisar publicar esses dados no repositório público, já existem máscaras prontas ali do time que criam para tornar isso publicável. Do cadastro único eu não tenho essas máscaras, por exemplo, da RAIS eu tinha. Então, o cadastro único poderia estar lançando problema. Isso. Tanto que eu nem vi os dados da RAIS totalmente identificados. Eu usei já mascarados. Sei. Mas quando manda, por exemplo, o cadastro único só manda uma planilha Excel mesmo com todos os dados, com informações sigilosas no meio. É isso. Mas não é uma planilha de Excel, acho que não CSV, acho que não deve ser CSV. Eu sei que o IBGE, eu até estava vendo, que ele é tão... Não só você precisa entrar com um pedido, por exemplo, no IBGE, como você precisa ir até o IBGE e fazer o código lá, para rodar lá, para depois você só pegar a saída do código. No IBGE tem uma segurança assim com os dados. Mas então você falou que foi só uma planilha, então até foi... Eles mandaram primeiro. Tá. Eles mandaram primeiro. Mas eu já ouvi falar disso, você vai ter uma salinha... uma salinha secreta, você tem que já tá com o código programado na API deles, específica, acessa tudo por lá e você só pode sair com a sua saída do código. Esse não precisou.
O cadastro único é legal, gente, mas o microdado também é muito rico. O microdado também é muito rico. Porque para esse trabalho específico eu precisava ver identificado. E agora o IBGE até divulga os dados da geolocalização. Teve uma coisa assim também. Que agora tem a geolocalização das casas. Agora sai uma coisa aqui. Agora sabemos mais. Em relação aos softwares, quais você utilizou para realizar o trabalho? Eu usei Python e Stata. Python e Stata. Os gráficos todos em Python. Aí eu sou pedi para fazer o IV lá com o Python, que sei lá, me adaptei. Aí eu usei Stata. Para complementar só o que o Jamal perguntou, foi pior estimar o modelo ou pegar os dados? Pegar os dados. Justo. Essa é aplicada assim. Não pegar os dados. Mas falei mudou alguma coisa, porque você comentou, por exemplo, que você sabia, a maior parte do que você usou no final, você já sabia que você ia usar antes de receber os dados. Então, você comentou da localização. É que eu tive que ficar mudando, por exemplo, a metodologia de várias formas, principalmente a parte de redes sociais, porque eu ia pegando os dados não funcionavam. Então você foi atualizando. Você não tinha um modelo desde o início. Você foi pegando os dados e falou, agora eu preciso desse. E tipo, por exemplo, a metodologia que eu mostrei para vocês, para calcular a acessibilidade, beleza. Eu peguei com base em um artigo, que fiz um índice, mas a ideia de fazer dessa forma foi minha. Então, tipo, vou pegar isso e jogar no Probit, essa vai ser minha variável resposta. Então, foi simples, do ponto de vista de modelagem, só que, tipo, eu tive que inventar, né? Então, não foi um exercício criativo, saber o que eu ia fazer no fim. Por exemplo, a questão da rede social. Eu tinha uma ideia de como que eu ia fazer, eu ia pegar um senso sobrepor sobre o outro no mapa, eu ia fazer de um jeito. Não deu certo porque os setores censitários eram incompatíveis entre si. Eu não dava para sobrepor um setor censitário em cima do outro, não dava. Aí eu tive que bolar uma outra coisa, que foi aquele disco que eu mostrei para vocês, de área, tipo, vou fazer uma aproximação de densidade das moradias que estão ali. Tipo, aquilo eu inventei para conseguir fazer o trabalho, conversando com o cálculo, conversando com o orientador, conversando com o pessoal, mas tipo, o que eu estou querendo dizer foi, eu tive que adaptar a realidade da metodologia que eu aplicar de acordo com a qualidade do dado que eu tinha disponível. Então não foi tão simples executar, assim, sabe? Eu gastei muito tempo pensando como que eu ia executar isso, com essa qualidade de dado. Primatura. Em relação aos dados, você usou o censo, né, tanto de 2000 quanto de 2010. Uhum. Eu tive um trabalho que a gente também acabou utilizando, tanto o censo quanto também a projeção dele. E depois de um tempinho, uns 7 meses, a pesquisadora falou que tinha dado problema na publicação em si, porque os dados, teoricamente, estão muito velhos já, mas também a gente deu uma projeção de 2010 para dados atuais, uma projeção até 2030. Então, por esse sentido. Nesse caso, você falou que não publicou, né? Mas mesmo na apresentação do Congresso, foi comentado alguma coisa assim em relação ao tempo dos dados? Não comentado, mas a apresentação do Congresso teve muita baixa qualidade, sabe? Porque na época que eu apresentei isso foi na pandemia, né? Em 2021. Então, era um congresso no Marrocos, tipo, tinha uns árabes na apresentação, então eu apresentei em inglês, meu inglês não é tão bom. E foi uma aventura, só que não engajou. As pessoas não engajaram, não teve tanto training. Então, eu meio que apresentei e já fui para o próximo, sabe? Não foi tão estimulante. É muito por causa disso que eu também não publiquei. Tipo, sabe quando você faz todo o trabalho, chega lá, vou apresentar, e se apresenta, você apresentou com uma câmera, você não foi lá, não viu as pessoas, sabe? Aí eu dei uma brochada, publiquei. Mas foi isso. Ninguém falou. Qual foi o número de observações que você teve no tamanho da amostra? Aqui, ó. 2.388 modelos instrutos. Essas são todas as pessoas que passaram o programa e são empresários do Preto, é isso? Todas as pessoas que... Isso. É porque, olhando assim visualmente, né, o efeito, o valor bruto, muito pequeno, né? 2, É porque... 9, 10 elevado a
Aqui você está falando, né? É porque a unidade que eu fiz aqui para estimar era. Eu fiz. Na hora que eu estimei um trabalho por 60 minutos, uma coisa assim. Aí convertendo esse parâmetro aqui, dá isso aqui. Coloquei aqui embaixo, esse 6% a unidade que eu coloquei aqui quando eu estimei não foi a melhor escolha. Esse cara, né? Esse problema de escala. É porque eu pensei assim, né? Parece que. A ideia é que para cada 1.000 empregos de diferença no intervalo de 1 minuto de deslocamento eu tenho 6% de efeito. Você explicando que acho que ficou mais claro. Porque eu Mas pensei realmente, assim, né? não é intuitivo. Próximo de zero, então não deveria rejeitar. Não é intuitivo. Aí eu pensei que poderia ser um problema da amostra, porque tem um problema, né? Se o seu erro for muito grande, você vai rejeitar o coeficiente. Eu não. Mas nesse caso não. Foi escala. Foi escala, então. E o N também não está tão grande assim. Não é um melhor N possível, né? Mas para observacional. Ah, ótimo. Tive 26, calma. Da área, isso aqui é o paraíso, medicina. Deu isso para mim. Certo, mais alguma pergunta, pessoal? Então a carta é seu partido. Também que a carta, aproveitar para a carta apresenta para todos vocês, vai ao último seminário desse semestre. E próximo semestre, eu não sei como vai ver, mas se ocorrer novamente, espero todos vocês lá. Se quiserem apresentar também no próximo semestre, apresentar a distância também, gostaria de ver vocês aproveitando. E é isso, agradecer a todos vocês. Então, é isso. Excelente iniciativa, né? Valeu, irmão. Acaba assim, não? Valeu.